Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Isso, Doutor. Tô aqui com meu amigo Rodrigão. E aí, Fala, Rodrigão? Gabriel. Vambora, mais um. Vambora, mais um, né, cara? Oitavo Vambora. episódio. Passa rápido. Muito rápido, né? A gente tá, nessa correria de mudança agora pra sala nova, pra novos quadros, novas possibilidades aqui no podcast. E fazendo sucesso, hein? Fazendo sucesso. Virando referência na ortopedia, isso é o mais importante. Isso aí. Cada dia um convidado novo e convidados muito especiais que estão passando por aqui. E hoje a gente vai receber a doutora Carolina Murussi. Doutora, tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, doutora, prazer receber a senhora. A gente vai estar falando um pouquinho sobre medicina regenerativa. Então, continua aqui com a gente porque vai ser muito maneiro. Doutora, quem é a Carolina atrás da doutora Murussi Cruz? Bom, a minha formação, na parte acadêmica, né? Minha formação, eu sou bióloga, fiz biologia, fiz medicina depois. Comecei a trabalhar com medicina regenerativa já no final da medicina. Entrei para ortopedia, sou ortopedista e agora especializando em coluna. Porém, também sou diretora médica de uma grande empresa de medicina regenerativa, que faz muita pesquisa na medicina regenerativa, que é a Criopraxis. É a empresa da minha família. E, então, assim, desde que eu nasci, eu tô nesse meio da medicina regenerativa. É um banco de sangue de cordão umbilical, mas sempre teve uma vertente de pesquisa com produtos de terapia avançada, Bacana. que é o nome hoje, né? Produtos de terapia celular ou biológicos, ortobiológicos. Principalmente a base de sangue de cordão umbilical, mas hoje a gente também faz a base de gordura de lipoaspiração, por exemplo, que também é rica em células que são utilizadas na terapia regenerativa. Maneiro, maneiro. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira hoje? O maior desafio é implementar as terapias regenerativas, porque até 2023 a gente não tinha nenhuma regulamentação da Anvisa, por exemplo, para registrar produto, por exemplo. Então, se eu estou desenvolvendo um produto à base de sangue de cordão umbilical, por exemplo, e eu quero registrar para poder vender, como um ácido hialurônico, por exemplo, eu não tinha nenhuma regulamentação, nem para fazer pesquisa clínica, nem para registrar na Anvisa. Então, a partir de 2023 foi que a gente teve essa orientação melhor da Anvisa. Então, imagina que a gente está aí há 20 anos... Não podia nem testar na época, né? Então... Não podia testar. Na verdade, podia entrar com protocolos de pesquisa, mas com células usadas do próprio paciente. Não tinha como ter... Não existia um norte para ter um produto que a gente diz de prateleira, que eu posso chegar lá e comprar como ácido hialurônico e aplicar no joelho do meu paciente, no ombro, entendeu? E agora a gente tem. Então, a gente está seguindo esse caminho aí de pesquisa para registro de produto. Paralelamente, a gente faz as terapias com células ou produtos do próprio paciente, biológicos do próprio paciente, né? Do sangue periférico, que pode ser o PRP, a gente pode falar um pouquinho disso depois, e das células tronco retiradas tanto da gordura quanto da medula óssea. Muito legal, né, Rodrigão? Bacana. É interessante esse assunto, até porque... E aí a gente pode falar um pouco hoje, porque o esporte ele exige muito, né, do atleta, e a medicina regenerativa ela é hoje um agente ali para auxiliar isso, né? Para a recuperação desse paciente. Tá? Exatamente. Você pode falar um pouco sobre isso hoje, nessa atuação da medicina regenerativa hoje, no esporte, no atleta de alto rendimento? Exatamente. Hoje em dia já é uma realidade. No Brasil nem tanto, mas já acontece. Mas principalmente nos Estados Unidos, na Europa, os atletas de alto rendimento os médicos lançam mão dessas terapias com ortobiológicos, que a gente chama, que seria, por exemplo, o PRP e as células tronco do próprio paciente, células mesenquimais, que auxiliam na recuperação. Então, tem uma recuperação mais rápida, o atleta volta ao esporte mais rápido, com uma cicatrização, uma redução da inflamação gerada pelo trauma do esporte, mais efetiva, mais com uma reestruturação da arquitetura da articulação, por exemplo.
de uma forma melhor possível. Não é só um remédio para dor ou o repouso e aguardar o atleta voltar. Então, ele consegue retornar mais forte e mais rápido. Sim, sim. Como conciliar a função de médica e com a diretora da Criopraxis? É Desafiador. correria. Muito correria, né? É correria, é vida louca. Tá horas e horas ali, né? Mas, assim, eu amo demais o que eu faço. Eu acredito muito na medicina regenerativa, então, assim, ser diretora médica da Criopraxis, estar envolvida nas pesquisas com desenvolvimento de produto, de terapia avançada, com desenvolvimento desses produtos biológicos, eu acho super importante, então eu mergulho de cabeça mesmo. Por outro lado, eu sou apaixonada pela ortopedia, e então também não largo mão da ortopedia, né? Hoje em dia mais O passatempo é estar no centro cirúrgico, né? Então, É um momento de relaxar. minha vida é isso, assim. E você considera mais cientista, mais médica, mais empreendedora? Dessas 3 características, acho que menos empreendedora. Eu sou diretora médica, pesquisadora, e médica também, na questão assistencial. O empreendedorismo eu deixo mais lá pro CEO da empresa, que não sou eu. A gente sabe que todo momento de carreira de qualquer pessoa, a gente passa por momentos bons e ruins. Você já pensou uma vez em desistir? E como você lidou com esses momentos de vista nessa trajetória? Eu já passei por momentos de muito estresse, de chateação, de frustração. E passa pela cabeça, e se eu desistir? Mas eu nunca pensei em desistir, de fato. Eu pensei, como é que eu vou resolver isso? Mas não desistir, entendeu? Assim, não, se eu desistir, como é que eu vou desistir disso? Que isso? É meu sonho, eu amo. Não tem jeito. Não tem como. Vou contornar esse estresse. Eu não tenho essa opção. Exatamente. Não tem essa opção. Vai ser de algum jeito, mas vai ser. E qual o feedback que você recebeu que te marcou, assim, que você recebeu de algum paciente? Olha, quando eu estava envolvida mais em pesquisa com o ortobiológico do próprio paciente, a gente estava até conversando aqui um pouquinho mais cedo, eu e o Rodrigo, o feedback era muito bom. Assim, os pacientes realmente ficavam muito bem. Pacientes com indicação de prótese de joelho, por exemplo, a gente conseguia não melhorar completamente a artrose do paciente, não muda o osso. Mas você dava qualidade para o paciente. Mas tirava a dor, e tira qualidade. A dor e retorna a função daquela articulação. Então, é isso que a gente quer. Fico até arrepiada de falar. Tem uma do meu pai também, que a gente testou um desses produtos dessa empresa, a base de sangue de cordão umbilical. Eu fiz uma aplicação no ombro dele há 4 anos, ele com indicação de prótese do ombro, ou seja, uma artrose muito severa, com a única opção, prótese de ombro. E a gente sabe na ortopedia que a prótese de ombro ainda não é uma das melhores opções, não tem tão bons resultados, se for comparar aí com o joelho ou quadril. Sim. E aí a única opção dele era a prótese do ombro. A gente fez uma aplicação com esse produto à base de sangue de cordão umbilical. Há 4 anos, ele retornou à função, ele já não mexia mais o braço, parou a dor e voltou a malhar. Tudo, Caramba. normal. Quase o Wolverine. Vai se Agora, reconstruindo. exatamente. Tem 4 anos isso e ele ainda tá com a função, não voltou a dor e tal. Fiz a ressonância 1 ano depois. Horrível a ressonância. Se for tratar a imagem, vai botar a prótese. Mas o importante é que ele tá sem dor e com a função Foi feito normal. com PRP? Não. Foi uma outra técnica. Exatamente. O PRP, o PRP é o plasma rico em plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que a gente tem no nosso sangue que secretam fatores estimuladores da regeneração, do recrutamento de outras células importantes para cicatrização, para boa cicatrização, modulação da inflamação. Então, o plasma rico em plaquetas, o PRP, ele vai ter essa propriedade porque ele é rico em plaquetas e essas plaquetas Estou perguntando sobre o PRP porque, assim, utilizar apesar de hoje, né, na medicina regenerativa, tá se falando muito, ele não é novo. Exatamente. Porque a gente está falando de coisas aqui
como se o futuro chegasse agora. E não é. Isso aí já tem estudo, já vem... A medicina regenerativa ela já vem lutando para provar que ela é E eficiente ganha mais há espaço muito também. tempo. Né? Tanto que a própria pesquisa, né? Que já vem seguindo e tudo, ela já apontava há muito tempo para os resultados. Só que agora que veio esse reconhecimento. Só que agora, você falando em 2023, que começou a ser... Mas a gente está falando de coisa, cara, que hoje a gente já via há mais de 10 anos atrás. E dessa eficiência, e como você falou, né? Enfim, e das coisas. Eu queria te perguntar o seguinte. O PRP, ele tem uma evolução hoje? Tem algo hoje assim, cara, tá vindo algo para frente para substituir o PRP ou algo já acima? Tem algo desse tipo? De tecnologia, né? Tem, a gente está desenvolvendo Então, justamente não esses quero que você, produtos. não quero que você dê spoiler, né? Lógico que não pode, óbvio, mas tem algo para vir aí. Não tem? Tem novidade? Tem. Doutora, tem novidade? Tem novidade. Então tá bom. Mais eficiente, o PRP é bom. Eu Sim, acredito claro. no PRP. Hoje mesmo eu recebi que o CFM, que aí é outra história. Sim. Tem a É Anvisa o para Conselho. registro de produto e tem o CFM, Conselho Federal de Medicina. Medicina, que não aceitava que nós médicos fizéssemos a aplicação do ortobiológico, né? Então, também foi uma luta, uma dificuldade. Conseguir isso foi uma grande vitória também, né? Exatamente. Essa nova resolução aí, acho que vai acelerar e vai ajudar bastante a gente e, principalmente, o paciente. Porque o interesse é esse, né? Melhorar a vida do paciente, qualidade de vida. Então, eu acredito no PRP, mas a gente está desenvolvendo... Vem novidades aí, né? Vem novidades. Você acha que em quanto tempo a gente consegue ouvir essa novidade? Ai, A público? Espero que... No máximo 2 anos. Caramba. É difícil. Desenvolver produto é difícil. Registrar produto Validar é difícil, isso, né? Validar, né? começar a muito comercializar não é... E com certeza isso já deve ter uns 10, 15 anos de trabalho, esse momento, né? Tem. Tô falando aqui, eu na minha cabeça, na minha ignorância, tá? Tem. Mas no mínimo deve ter uns 10 anos. Tem. Porque é muito trabalho, é muita coisa E aí o custo é muito alto, né? O Disso, né? custo da pesquisa Da clínica pesquisa, né? é alto. O tempo também necessário para fazer nos pacientes específicos, ver o retorno, o acompanhamento, como é que vai ser. Isso são as fases da pesquisa clínica para o registro de produto. Não precisa entrar aqui, que fica uma coisa muito técnica. Sim. Então, assim, tem esse tempo aí que, como você falou, Rodrigo, de fato, tem 15 anos que a gente, por exemplo, esse produto, que é a base do plasma de sangue de cordão umbilical, e já tem 15 anos, a gente conseguiu fazer um pouco de pesquisa nos Estados Unidos, teve que interromper, porque eles também não tinham regulamentação até pouco tempo, a própria FDA não tinha. Então, agora, com a resolução que saiu da Anvisa e a gente com mais norte, estamos conseguindo aí fazer algumas coisas. Tá mais perto do que antes, né? Falta Sim. pouco. Exatamente. Tá na reta final. Eu acho que tá. Bacana, Eu acho legal. que tá. Então, junto com essa nova resolução do CFM, reconhecendo, porque antes não reconhecia nem o PRP, a gente não podia fazer o PRP, não podia fazer nem do próprio paciente, quanto mais um halogênico, um produto para vender. Explica pra galera que não sabe o que é o PRP. O que é o PRP para leigo entender? Então, o PRP é o plasma rico em plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que contêm dentro delas vários fatores que são secretados numa situação de inflamação, por exemplo. E esses fatores são fatores que chamam outras células para reconstruir aquele ambiente que está inflamado e a inflamação gerando mais lesão. Entendi. Então, ele faz o controle, a modulação da inflamação para aquele tecido regenerar. Além de fatores que, de fato, são regenerativos. Então, meio que é célula de reconstrução do corpo, você isola ela e reaplica em outros lugares. É isso? Basicamente isso? Então, a plaqueta não é uma célula, é um fragmento perdão, celular, desculpa. não tem núcleo. Aham. E aí tem em paralelo, que também está sendo muito falado ultimamente, as células mesenquimais, que são células tronco do tipo mesenquimais, que são encontradas tanto no aspirado de medula óssea, quanto na gordura. Que também, hoje em dia, o pessoal já está Eu vou ser mais cirúrgico. sabendo tá? bastante. O Gabriel falou de uma forma mais ampla, né? Mas assim, eu vou ser mais cirúrgico. Falando de joelho, menisco, né? Que acontece ali
menisco lateral, enfim, tem ali o desgaste do menisco e a atuação do PRP, desculpa, e a atuação do PRP para isso, para restaurar, vamos dizer assim, o menisco. Vamos para falar mais, porque acho que fica mais claro. Você fala no joelho, porque a pessoa sente muita dor. Exatamente. Medial, né? Assim, a parte dentro do joelho ou a parte externa, dependendo de cada um ali, né? Então, a gente tem alguns tipos de lesão de menisco. Tem algumas lesões que a gente consegue reparar com uma sutura, e aí o PRP entra Para reforçar isso. para melhorar ainda mais a cicatrização. Mas o PRP sozinho, ele não vai juntar o menisco. E tem algumas lesões que você tem que, infelizmente, tirar uma parte do menisco. Quando você tira uma parte do menisco, aquela articulação pode ficar um pouco mais sobrecarregada e gerar inflamação. E aí a gente coloca o PRP, muitas vezes junto com a célula-tronco mesenquimal, do aspirado de medula ou da gordura, depois de uma artroscopia, por exemplo, que é a cirurgia de vídeo dentro do joelho, coloca ali para controlar a inflamação que vai ser gerada após a retirada parcial do menisco, dependendo da lesão. Uma lesão que não tem como suturar, por exemplo. Então, numa lesão de menisco seria isso. Numa lesão de ligamento, por exemplo, um rompimento do ligamento cruzado anterior, que é muito comum no esporte, né? Muito. Futebol, por exemplo. O Pedro voltou agora depois de 7 meses. Exatamente. Depois de uma lesão. Exatamente, se recuperando de uma lesão de LCA. E, então, a gente reconstrói o LCA cirurgicamente, de fato. Sim. Uma parte da cirurgia por vídeo, outra parte realmente com a parte ortopédica. E para melhorar a ligamentização, a gente pode utilizar o PRP junto com as células, até mesmo junto com ácido hialurônico, para melhorar essa ligamentização. Então, acelera o processo de recuperação do atleta, por exemplo. Esse processo dura quanto tempo? Desde de fazer a cirurgia até a recuperação? Isso varia de paciente para paciente, mas o que demoraria talvez 9 meses sem a adjuvância de uma terapia celular, uma terapia regenerativa, vai demorar em torno de 6 meses. O Pedro aí com 7 meses, eu não sei se ele fez alguma terapia regenerativa. Mas é isso, assim, em média 9 meses. Porque ali o ligamento que está sendo reconstruído ali, né? E aí é tirado ali, sempre tendíneo, né? Enfim. E aí ele faz o túnel, né? Da tíbia ali para o fêmur, atravessa ali o joelho. E provavelmente o PRP ele vem justamente ali para ajudar a restaurar aquela parte ali, acelerar isso. Porque é uma cirurgia agressiva, né? E para reconstruir e devolver. Né? E é desafiador isso, né? Isso. E a gente pode ter uma cicatrização, se tiver uma inflamação desenfreada, a gente tem uma cicatrização mais fibrótica, não tão efetiva, e aí pode ter o rompimento. Pode ter um rompimento. De novo. Forçar. Exato. Se ele não está bem, se ele não está bem fixado, se o enxerto não pegou bem. E aí, para melhorar essa pega do enxerto, uma terapia regenerativa ajuda muito. Bacana. Então, assim, não é que a cirurgia vai acabar, exatamente. Ou nada disso, mas auxilia muito, principalmente em alguns casos. Exatamente. Utilizar também ajuda demais em muitas aplicações na ortopedia, hoje em dia em várias outras doenças. Mas como a gente está aqui mais ligado na ortopedia... Você tem alguma referência feminina na medicina? Alguma mulher que te inspirou? Tenho. Pauline Bittencourt. Pauline Bittencourt é uma ortopedista de São Paulo, especialista em joelho. Ela aplica essas terapias e uma vez eu fui para São Paulo, operei com ela e foi assim demais. Então ela como referência de mulher na ortopedia e não está nem aí. Vamos lá, eu sou do joelho, porque acaba que assim, mulher ia ou
as pessoas têm a ideia de que ia para mão, ou para alguma coisa mais delicada, ou ficava só na parte clínica da ortopedia, ou para pediátrica. E, não, como assim mulher no quadril? Como assim mulher no joelho? Como assim mulher na Eu ia chegar coluna nesse também? ponto. Porque, assim, esse é um desafio que você, lógico, enfrenta, né? Porque, assim, na nossa cultura, né? Porque exige na ortopedia lá, o martelo canta mesmo, né? O Marcelo, né? Como alguns Parece chamam. Né? Sabe Fazendo disso obra, ali? mano, fazendo obra. Fazendo obra ali. Tem que serrar, tem furadeira, é serra, né? Tô usando aqui uma linguagem, mas a gente sabe qual é o O material. famoso marceneiro. Um marceneiro ali. E aí fica assim, pô, mas a mulher, né? E aí você deve ter enfrentado, óbvio, algumas coisas, né? Principalmente, pô, pra coluna, cara, derrodar ali uma coluna não é fácil, né? Enfim, colocar os parafusos no pedículo, enfim, tudo isso. E aí, doutora? E- Esse desafio da mulher, né? Você mulher, enfrentando isso no centro cirúrgico. Olha, não dá pra dizer que não precisa de força, que é só jeito. Cara, precisa de força. Tem momento que vai fazer força, Tem. sim. Academia ajuda? A academia ajuda muito. É necessário tanto para aguentar o tempo que vai ficar em pé, então para aguentar São cirurgias longas, coluna, uma escoliose, exatamente. por exemplo, né? Exatamente. Quanto para a força que tem que ser feita. Eu fiz durante muito tempo joelho, fiz durante muito tempo quadril. E quadril também tem muita martelada. Não, só de posicionar o paciente já é uma. Eu, particularmente, adoro fazer força. Sim. Então, isso não é uma questão para mim, mas tem momentos que eu preciso pedir ajuda. E aí, eu vejo o grandão da sala e peço Segura que ajuda essa e coluna paciência aqui. Amigo, me ajuda e... Caramba. Sem vergonha nenhuma, cara. Aham. Sim, mas tem. Mas no início da residência eu tinha. No início da residência eu fazia questão de fazer força. Sozinha? Arrebentei meu... Nossa. Tive uma epicondilite Gente. lateral de rompimento dos extensores. E aí eu utilizei o produto lá do sangue de cordão. Nunca mais tive dor. Regenerou, tá lindo, maravilhoso. Mas foi numa martelada de retirada de haste Sim. do quadril. Aquela ao E contrário, você, né? ao contrário, para poder tirar. E eu com vergonha de falar que tava doendo, porque eu tava Que é no início muito da impacto. residência e eu tenho que provar que não sei o que e tal. Mas hoje, gente, cara, Parece aqueles macetes que a gente botava no jogo, no GTA, pra poder o personagem se reconstruir, o carro nunca quebrar. É só aplicar e reconstrói. É mais ou menos isso. mais ou menos isso, né? Esse é o objetivo, né? Onde a gente quer chegar. Pô, legal. E no início, há 30 anos, se pensava, tinha-se essa ideia, né? A gente vai ter a célula-tronco e vai reconstruir qualquer coisa. Vou fazer um coração novo, vou botar no paciente. Vou fazer um, sei lá o que novo e vou transplantar para o paciente. Foi se vendo que não é bem assim, né? Tanto que essas células-tronco mesenquimais, a gente pode ter uma ideia de que elas vão entrar no joelho e elas vão virar a cartilagem. Não. Elas também têm os fatores que modulam a inflamação e secretam sinalizadores para as células que já existem lá, os Sim. condroblastos, que seriam as células progenitoras da cartilagem, para, acorda, vamos montar cartilagem, tá? Que aqui tá faltando. Então, não são elas que viram, elas sinalizam para as que já existem lá, para elas virarem as células que tem que ser, né? Sim. E não formar uma fibrose e ficar uma cicatriz onde a arquitetura e a estrutura daquela região não é restaurada da melhor forma, né? E uma dúvida que o pessoal de casa provavelmente vai ter. É possível reconstruir alguma parte defeituosa de algum órgão a partir da medicina regenerativa hoje? Ou existe algum estudo para isso? Em certo grau, sim. Existem vários estudos ainda não em humanos, em que foi possível, eles já conseguiram fazer no laboratório um fígado novo. Mas, assim, é diferente de você chegar e aplicar numa pessoa. Ainda não está nesse ponto. Mas a gente tem uma outra linha de pesquisa com um outro produto também aí nosso, que o paciente com uma área quase infartada do coração, que a gente aplica essa formulação de células e essa área quase infartada do coração, ou seja, já recebe pouco sangue, ela
revasculariza todinha e o paciente para de sentir dor. Nunca mais sentiu dor num follow-up de 20 anos. Nossa, que legal. Muito bacana. Que legal. E só Então, pra assim, vocês não é que entenderem reconstrói isso, completamente, mas em algum isso grau, sim. é muito... financeiramente, é acessível para as pessoas ou é, tipo assim, muito... É, tipo, um valor de uma casa, ou é muito caro? Não. Por enquanto, assim... Esses tipos, com ortobiológicos, a gente não está falando de produto, porque a gente nem tem produto Sim. ainda, né? Mas, vai fazer o PRP do próprio paciente, vai fazer o aspirado de medula ou da gordura para pegar célula. É acessível. É acessível. Aí, pessoal, Pra se quebrar faz. as dúvidas de vocês aí, ó. É acessível. Não, ainda já é feito isso. Isso já Exatamente. existe. Já tem. Os médicos têm muito trabalho, né, em cima disso. Na verdade, não pode ser cobrado. Tem que entrar num protocolo de pesquisa. O plano Não cobre. Não contempla. Por enquanto. Então, a gente faz como dentro de um protocolo de pesquisa. Isso beneficia muito o paciente, mas, por enquanto, dentro do reconhecimento do CFM, vamos ver como é que vai ser agora após essa nova regulamentação, mas, por enquanto, era em cunho de pesquisa, não podia cobrar. Então... muitas vezes feito junto com ácido hialurônico, que é bom. Sim. A gente associar os dois também beneficia o paciente. E aí cobra pelo ácido hialurônico, entendeu? E aí tem o benefício para o paciente e não fica tão fora da realidade assim, né? Pô, que legal. Porque quando eu conheci a medicina regenerativa, que não faz muito tempo, hein, Rodrigão? Eu achava que era uma coisa de outro mundo. Tipo, o cara vai ter que vender a casa, o carro, para poder fazer uma aplicação. E, na realidade, a doutora Carolina trouxe uma parada diferente, entendeu? Quebrou esse estigma que eu tinha. E eu falei assim, cara, por que as pessoas não sabem disso? Não. E esse é o intuito desse podcast, trazer para as pessoas esse entendimento e entender que isso é acessível, isso é possível hoje. Que a pessoa não precisa ficar, talvez, anos ali esperando... que talvez uma aplicação de PRP possa resolver, entendeu? Perfeito. A gente tem os protocolos, né, de aplicação, o protocolo, enfim, que está colocado lá na pesquisa, submetido na pesquisa. E, então, é feito com uma certa periodicidade. Mas, realmente, Gabriel, tem paciente que com uma aplicação já fica bem. Então, nem precisa repetir. Ou a gente faz uma artroscopia, né, que é a cirurgia de vídeo, no ombro ou no joelho, arruma o que tem que arrumar, ou só limpa aquela inflamação e aplica no final a célula e o PRP. E aí ele fica bem, depois acompanha com PRP uma vez por mês, ou não, se ficar bem, né? Fica bem, né? Agora vamos pro quadro Doutora, explica pra minha tia. É um quadro que você vai falar a forma mais básica e simples possível sobre esses assuntos para a pessoa que é de casa que é leiga e totalmente não entende bulhufas de detalhes que a gente está contando por aqui, para poder realmente tirar essas dúvidas. E vamos começar pelo básico. O que é medicina regenerativa, a grosso modo? Medicina regenerativa, a grosso modo, são terapias que vão ser aplicadas para doenças degenerativas. Então, regenerativa, degenerativa. Então, qualquer condição que seja degenerativa, principalmente por conta de uma inflamação crônica, é o objetivo das terapias na medicina regenerativa. Então, basicamente isso. Então, aquela senhora que tem problema de artrite, artrose, é possível resolver isso? Exatamente. A artrose, ela é desenvolvida a partir de uma inflamação crônica... Degenerativa. E o que vai degenerando aquela articulação. Né? Sim. Então, se a gente controla a inflamação, ou a gente pode desacelerar ou interromper aquele curso da doença e melhorar a qualidade de vida, diminuindo a dor. Só para ficar claro... a gente está falando muito de joelho, mas é toda a parte, principalmente nas articulações, degenerativa. Tá? Já fiz em risartrose. O que é risartrose? A artrose aqui, ó. Isso é novo para mim. Eu nunca ouvi falar. Já fiz numa paciente e melhorou a dor. Caramba. E é a artrose dessa articulaçãozinha aqui. O tratamento para
para essa condição é a retirada de um ossinho daqui de baixo, para parar essa dor, que é muita, gente. Eu já tive, é muito. E aí, cara, você vai tirar um osso do teu punho e prejudicar a função e tal. Sim. E aí você aplica aplica um ortobiológico, às vezes com ácido hialurônico, por exemplo, e melhora a dor, melhora a função. Legal. Bem melhor do que tirar um ossinho da... Com certeza. Não é? Com certeza. A mesma coisa o ombro. Eu falei aqui, a prótese de ombro não é uma cirurgia assim que tem uma grande proporção de sucesso. Então, você poder ter alguma outra opção que não não a prótese, é melhor, né? É mais uma ferramenta, é isso. Não vai acabar a prótese, não vão acabar as cirurgias totalmente, mas a ideia é essa. Imagina um paciente que não pode clinicamente, debilitado, não pode clinicamente se submeter a uma cirurgia, mas pode fazer o uso de uma terapia regenerativa. Que legal. Que vai melhorar a qualidade de vida. Então, assim, é importante a gente ter essa ferramenta em mãos, né? Mais uma. Continuando aqui no quadro, o que são células-tronco? E toda célula-tronco tem o mesmo potencial? Não. Então, existem vários tipos de célula-tronco. A mais primordialzinha lá, quando está formando o embrião, antes de formar o embrião, essa célula, sim, vira qualquer célula do corpo. Justamente, ela vai formar o embrião. Então, ela tem o potencial de formar... A partir do momento que ela dá linhagens, essas linhagens são células-tronco, mas já direcionadas. Elas podem virar outras coisas, por exemplo, essa aqui é da linhagem do sangue. Então, essa célula-tronco da linhagem do sangue, ela pode formar as células vermelhas do sangue, as células brancas do sangue, a formação das plaquetas, mas ela tem potencial de diferenciação em outras células, mas já direcionadas. E tem as células-tronco já do próprio organismo de cada órgão. Então, uma célula-tronco no sistema nervoso, que seria um pré-neurônio ou alguma coisa, falando a grosso modo, que vai ser acordada por uma célula-tronco mesenquimal que você coloque lá para estimular a formação dela, o desenvolvimento dela, que são células que ficam lá paradinhas, estacionárias, elas não viram outra coisa, além de um neurônio, por exemplo. Sim. Mas elas estão como tronco, estão lá no reservatório. Sim. Medicina regenerativa ainda é vista como experimental por alguns. Como você responde isso? Então, exatamente, a gente falou sobre isso. Ela está em fase experimental. E muito porque não foi encontrado ainda um protocolo específico, uma padronização. Imagina que uma pessoa de 15 anos e uma pessoa de 65 anos têm sangues diferentes. E a mesma pessoa com 15 anos, com 16, vai ter sangue diferente. Então, assim, eu não sei como é que tá a plaqueta dela com 15 e a plaqueta dela com 16. Ou a plaqueta de uma pessoa de 15 e a plaqueta de uma pessoa de 65. Achar esse meio termo, Então, né? ter uma padronização, Sim. a gente ainda não tem. Sim. O que a gente sabe é que até em pacientes idosos, fazer a terapia com o PRP e com a célula do próprio paciente tem bons resultados. É em todo mundo isso? Nem sempre, mas é muito promissor. Tá? O que a gente sabe Legal. nas pesquisas. Tem áreas da ortopedia onde as pesquisas são mais estabelecidas, por exemplo, o joelho, e outras que estão mais em desenvolvimento, por exemplo, a coluna. Vai ser exato, né? Porque o ser humano não tem como Sim. ter o mesmo resultado, porque nós somos diferentes. E essa é a realidade. Então, assim, melhora né? Hoje, a medicina regenerativa, ela existe, ela tem resultado, falta essa padronização. Porque achar isso para indivíduos que são totalmente diferentes é complicado. O próprio indivíduo em momentos diferentes. Em momentos diferentes da também. vida, tu vê de um ano para o outro que muda, as células vão se envelhecendo, como é que... E aí, eu sei que a gente pode dizer assim, ela está muito próximo, né, dessa padronização,
e vai conseguir dar esse resultado. Principalmente quando a gente tiver produto, porque o produto precisa Vai- ser padronizado. Então, Sim. a gente vai sempre saber... Se vai ser por idade, faixa. né? Vamos ser faixa etária aqui, olha, de 0 a 20 tem essa padronização, né? De 20 a 40, tô dando aqui um exemplo, né? Sim. Mas isso vai ajudar muito, porque vai ficar próximo ali, para atender aqueles A gente indivíduos. vai saber com o que a gente está Tá lidando. A gente, paciente, Sim, todo mundo. Todo mundo, sabe? Então, tendo um produto Esse que protocolo está muito próximo e talvez a regulamentação ela deve ser regulada. A ideia é essa. A ideia é É essa. a padronização de um protocolo clínico para cada patologia, para cada doença específica e a padronização do que vai ser usado, né? Sim. Do produto, se for um produto registrado à base de células halogênicas, ou seja, células que não são do próprio paciente, ou a base, quando padronizar, se for possível padronizar, quando for do próprio paciente. Tirar na hora, e isso existe já. É uma máquina que você pega o sangue, você coloca o PRP... Depois da centrifugação, ou seja, você já preparou o PRP. Sim. Você coloca numa máquina que te diz, olha, tem de tanto a tanto de fatores tais, de tanto a tanto de fatores tais. Só que muda muito de pessoa para pessoa. Sim. Mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa que você consegue saber com o que você está mexendo, né? Quantas plaquetas tem, quantos de fator tem. Bacana. Já é alguma coisa, né? Isso é usado em alguns países da América do Sul. A gente vê muitos casos, pelo menos na Netflix, há vários documentários que eu assisti de clínicas undergrounds que tentam fazer várias coisas ali. E eu queria saber como é que é o protocolo de segurança de uma clínica séria e a ética para esse tipo de tratamento. Tem que ser... Para fazer a nível ambulatorial, ou seja, no consultório, tem que ter uma sala de procedimento, que tem que ter um alvará específico das vigilâncias. O RT, E todo um cuidado do profissional que vai fazer a estabilização de um protocolo específico que você vai utilizar. Tudo sala limpa, tudo esterilizado. quem manipula? É o biólogo? Hoje em dia é um biólogo especializado, tem um mestrado, doutorado em terapia regenerativa ou terapia celular. E um biomédico. O biomédico também é capacitado para fazer. Caramba. O médico, teoricamente, deveria, na minha Hoje, opinião. Então, hoje, você falou com relação a isso, né? Que o médico ele vai ter também essa... Então, Pelo que saiu provavelmente. hoje, né? Como tá fresquinho, né? Exatamente. É. O CFM estava muito fechado. Resistente muito a esse... resistente, muito fechado a essas terapias novas. Até os próprios, assim, hematologistas, que sabem que aquilo ali faz sentido, sabe? Mas pela falta de padronização, pela falta de um protocolo, eles ainda ficaram com o pé atrás durante muito tempo. Acho que agora a gente vai ter aí vai andar. E precisa, né? Eles Precisa. estão certos. Exatamente. Justamente por isso, Gabriel, porque a gente precisa ter Precisa. muita segurança. Muita. A gente também já viu, por conta dessas clínicas underground, como você chamou, complicações. Pacientes que têm né? complicações de infecções seríssimas, de ter que Óbitos. tirar óbitos, de ter que tirar uma parte. A responsabilidade é muito grande. O CFM ele regula isso e ele precisa realmente ter ali os... E quais seriam os 3 passos para a pessoa saber se essa clínica é underground ou não? Se ela tem esses registros todos. Se ela tem... Esse base, né? Exatamente. Básico, né? Se ela tem o registro. O ambiente, o local. O local, as certificações. É por aí. Conhecer o profissional que está fazendo, ver a qualificação do profissional que está fazendo. Não simplesmente, minha vizinha é enfermeira, ela sabe fazer, sabe tirar o sangue aqui. Vê isso muito e na centrifugar. estética. Gente, isso acontece muito. Se botar no YouTube, eu vi uma vez, sério, no YouTube, a pessoa era enfermeira e ela estava ensinando a fazer na garagem dela, que era um lugar escuro e úmido, sabe, assim, uma garagem fechadona, escura, úmida, com um musgo na parede, e ela tirando o sangue do paciente, da pessoa que estava ali, coitada. Tirando na hora,
centrifugando ali naquele ambiente mesmo e passando no rosto da paciente, porque seria para estética. Nossa. Imagina. A estética é complicada. Estética é um mundo, mundo à parte e que também tem muito mercado para isso. Mas aí é outra história, a gente fala outra aula, outro mas dia. é justamente isso para regular, porque aí tem profissionais e profissionais. Tem profissionais bons que são capacitados, qualificados nessa área, né? Mas tem muita gente que aprendeu no YouTube, que você está falando aqui, né? Sem qualificação. E a pessoa, por preço, por aquela coisa toda, né? E vai lá e fala, não, eu vou fazer. E aí acontece em muitos casos. E aí é isso, a falta de padronização. Aí, às vezes, está até num ambiente limpo, uma pessoa, a enfermeira realmente sabe pegar o sangue periférico, Sim. mas aí a centrífuga dela roda diferente da minha, roda numa rotação diferente da minha. Sim. Aí tem gente que faz dupla centrifugação, tem gente que faz tripla, tem gente que faz uma só. Não dá. Ou seja, não sabe. Precisa da padronização. Existe algum efeito colateral depois dessa aplicação de PRP? Ou praticamente nenhum. A não ser que você coloque um volume muito grande numa articulação que não comporta aquele volume. Eu não posso botar 10 ml de nada, nem de soro, por exemplo, numa articulação facetária da coluna, por exemplo. Que aguenta 1 ml. Caramba. Vai comprimir. E aí o paciente, óbvio que o paciente vai sentir dor, porque vai esticar a cápsula articular e vai dar dor. Então, é uma outra hérnia para ele. Exatamente. Então, de efeito colateral é esse, porque como são produtos da própria pessoa, se é feito com uma boa qualidade, se está limpo, se está tudo estéril, a gente já elimina a chance de infecção. Sim. Sendo do próprio paciente, a gente elimina a rejeição do paciente àquele produto. Sim. Porque é completamente compatível. Então, colocando a dose certa, o volume certo, dentro de determinada doença, a gente não tem praticamente nenhum efeito colateral. Você acha que a medicina regenerativa vai substituir a tradicional ou elas se completam? Se completam. É. Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente utilizar como adjuvante de algumas cirurgias, como a gente já deu alguns exemplos aqui, ou em pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, é mais uma ferramenta. Então, assim, ela vem para acrescentar na medicina que já existe. Sim. É mais uma ferramenta e o mundo tá vindo, assim, a biotecnologia se desenvolvendo. Rodrigo falou aqui, há sei lá quantos anos que a gente vem estudando isso, e agora a coisa está se estabilizando aparecendo melhor. Né? Exatamente. Então, está se falando nisso. A verdade é essa, né? Então, assim, não tem volta. Na minha opinião, assim, a medicina regenerativa não tem... Não tem como. Ela só tende a progredir. E agora o CFM reconheceu, finalmente, então, acho que a gente vai conseguir andar melhor agora. Legal. E agora é hora de falar da gigante, da Criopraxis. A gente quer saber um pouquinho o que é Criopraxis, porque até uns meses atrás eu achava que criogenia era só o caso do Walt Disney, que está congelado desde que teve câncer e está esperando a cura do câncer sair. Entendeu? E eu queria que você explicasse pra gente o que é Criopraxis na prática, para que ela existe hoje. Então, a Criopraxis, ela nasceu há mais de 25 anos como um banco de sangue de cordão umbilical congelado, particular, privado. Porque banco de sangue de cordão já existe há muito mais tempo. E a Criopraxis foi a primeira empresa que surgiu no Brasil para esse serviço de criogenia. Congelar o sangue de cordão umbilical para possíveis, na época, 25 anos, acreditava-se que para tudo, né? Que aquela célula-tronco poderia gerar tudo. Não foi bem assim. Hoje, até hoje, é utilizado só para transplante de medula óssea em paciente que tem leucemia, por exemplo, e do próprio paciente. Então, infelizmente, de repente, uma criança que está com sangue congelado desenvolve uma leucemia, pega esse sangue, ou às vezes o irmão que é compatível, faz esse transplante. Entendi. Até hoje era só isso.
Hoje, com a regulamentação da Anvisa, a gente sempre esteve em desenvolvimento e pesquisa de novos produtos à base de terapia celular, enfim, na criopraxis. Mas agora, com a Anvisa, a gente está acelerando o processo e, se Deus quiser, e vai rolar. Mas agora a gente também oferece o serviço em criogenia de armazenamento de gordura. Por exemplo, que era a história do sangue de cordão. Uhum. O neném nasceu, esse sangue vai para onde? Para o lixo. Só que esse sangue é rico em várias coisas. Então, lá atrás, vamos armazenar. Ótimo. Agora, a gente também sabe que a gordura também é. Sim. Então, você vai fazer uma lipo, essa gordura vai para onde? Vai para o lixo. Uhum. Só que existem várias células ali, fatores ali, também em outra aula mais aprofundada, que são importantes. Essa gordura de lipo pode ser armazenada, congelada e descongelada após 6 meses para fazer uma harmonização facial. Legal. Tanto com lipoenxertia, ou seja, fazendo preenchimento mesmo com a gordura. Sim. E as células que estão lá, mesenquimais, células tronco mesenquimais e fatores de estimulação regenerativa, também vão dar uma rejuvenescida, talvez. Sim. Até quando eu pesquisei, eu vi que é tão acessível esse serviço de congelamento do cordão umbilical, que você consegue parcelar no cartão de crédito, com um limite baixíssimo. Sim. Pagando anual ali. Então, assim, Sim. é um valor baixo para que você, no futuro, possa talvez salvar a vida do teu filho. De uma leucemia, de algo que vai vir terrível. Divulgar isso é importante, né? Muito importante. Muito importante. E a gente quase não vê isso, né? Isso que é difícil, as pessoas não comentarem sobre isso. E é uma parada que pode mudar a vida, literalmente, de uma criança pro resto da vida. Houve esse boom há 25 anos das células-tronco, como eu disse. Vai virar tudo, vai ser tudo. Então, muita gente e muitos médicos estavam indicando isso para as grávidas, né? Para a família, exatamente. Olha, acho que você deve congelar. Né? E aí, foi vendo que não era esse milagre todo assim. E aí, os próprios médicos também pararam de indicar. Sim. E aí, parou a divulgação também. E caiu meio que em descrédito, né? Sim. Então, hoje, agora, a gente retomando, falando mais sobre medicina regenerativa, acho que... Vai puxando isso também. Vai divulgando mais, as pessoas vão tomar ciência mais, de novo, da importância da criogenia, do armazenamento de sangue de cordão, do armazenamento da gordura, caso fazer lipo. E das terapias celulares. E quais são os tipos de coleta mais comum hoje? Eu vi que você tem vários produtos na Criopraxis, eu queria entender como funcionam essas coletas. Os 2 serviços são esses. 3, né? A gente faz a coleta de sangue de cordão, armazena o sangue do cordão. A gente faz a coleta do cordão, do tecido de cordão, que também tem células-tronco, também tem células-tronco mesenquimais. Então, a gente armazena o cordão também. E tem o serviço do armazenamento da gordura, que é de lipoaspiração. Entendi. E como é que funciona esse serviço de lipoaspiração, da gordura, de tirar as células da lipoaspiração? Então, o cirurgião plástico, ele é treinado a fazer a coleta da forma que ele já faria mesmo a lipo. E a Criopraxis envia um kit. A gente pode colocar aí Com certeza, como é o kit, que chama Lipade. A Criopraxis envia esse kit estéreo, completamente estéreo, com tudo que é necessário ali. Inclusive uma bolsinha de gelo para manter o produto até ele chegar, manter aquela gordura num ambiente gelado, né? Sim. Até chegar na empresa para ser processado. E aí essa gordura, esse tecido, passa por um processo super criterioso de limpeza e processamento para congelar, porque não dá para congelar assim, senão as células morrem. Então, faz todo um processo, uma cadeia de criogenia, né? Para fazer o congelamento, para elas serem mantidas ali. E
quando descongeladas, estarem lindas, super saudáveis, viáveis e fazerem o papel que é o objetivo delas, né? Aham. A gente sabe que a sociedade ela tem muitos mitos nessa questão da criogenia, medicina regenerativa. Eu queria que você desse os maiores mitos sobre congelamento de células-tronco que vocês enfrentam. As pessoas chegarem com aquela dúvida ali e... Gente, que pergunta é essa que as pessoas me fazem? Cara, uma muito doida foi uma família, o cara era veterinário, o pai da criança que teve o sangue congelado, ele veterinário, trabalhava com inseminação artificial de gado. Então, ele tinha o local dele de congelar Sim. o sêmen do gado. E aí ele virou pra gente e falou assim, eu quero deixar o sangue do meu filho aqui junto, com o sêmen do gado. Só que são temperaturas diferentes. E processos diferentes. Processos diferentes, autorizações diferentes, certificações diferentes. A gente é um banco de sangue humano. Não dá para fazer isso. E ele brigou, que eu tenho minha geladeira, eu vou deixar aqui e tal. Mas a gente não pode fazer isso. Aham. Não pode, a gente não pode liberar. Caramba, Essa que foi loucura. muito doida. E como é trabalhar com a inovação em uma área tão delicada da saúde? Então, a gente tá há uns bons anos nesse caminho, nessa trajetória. A gente já tem bastante expertise, mas, infelizmente, não tinha regulamentação para fazer nada. Né? Apesar da gente fazer, a gente já tem alguns produtos no pipeline, como se fosse no portfólio da empresa, prontos para validação. Prontos para começar a pesquisa clínica para registrar. Mas só em 2023 saiu a regulamentação da Anvisa. Então, agora a gente está começando as pesquisas clínicas para registrar e esses produtos poderem ser comercializados para o médico. Olha, eu tenho um paciente que está com epicondilite lateral, aquela dorzinha aqui nesse ossinho. Compro um frasquinho do plasma do sangue de cordão umbilical e coloca ali. E esse plasma tem todos os fatores para regeneração, melhora da dor e... Processo inflamatório ali também. Controlar o processo inflamatório que está ali degenerando. Sim, isso aumenta e você... Exatamente. Você falou que a Criopraxis está investindo muito em pesquisa. Você pode contar para a gente quais são as frentes que estão sendo exploradas? Sim, a Criopraxis sempre foi. Ela nasceu para banco de sangue de cordão umbilical, mas sempre com um viés de pesquisa e desenvolvimento. E de produtos de terapia celular, de terapia biológica. E então a gente tem esse que eu mencionei, que aplica no coração e aquela área é revascularizada. A gente tem esse produto que é a base do plasma do cordão umbilical, que não tem fragmento celular, então não tem nem plaqueta, não tem membrana celular. Então, ele, por mais que seja de outra pessoa, ele não é rejeitado quando injetado numa outra pessoa. Sim. Mas tem todos os fatores importantes para regulação da inflamação, para regeneração. Sim, sim. A gente tem uma formulação celular à base de células mesenquimais do cordão umbilical e do sangue de cordão umbilical, que é também bastante promissora. E são células de pacientes que não têm anticorpos ainda, não tem marcadores da superfície celular que, se é injetado em outra pessoa, pode dar rejeição. São considerados naive, que a gente fala, né? São células que ainda não têm cara de nada. Então, não complica em outro paciente. Sim. E são células regenerativas, tá? As células tronco mesenquimais do sangue de cordão, do cordão, elas têm um potencial regenerativo muito grande. A gente tem esses produtos da gordura, que para você fazer a lipoenxertia e tal, mas aí isso é do próprio paciente. Sim. A gente ainda não tem, porque como é de um adulto, como é de uma pessoa que já tem já desenvolveu seu sistema imunológico, se aplicado em outra pessoa,
pode dar rejeição. rejeição. É bem possível que dê rejeição, na verdade. Aham. Então, é um serviço para ser utilizado para o próprio paciente. Maneiro. Então, assim, e tem outros produtos. A gente está investindo numa pesquisa que é muito interessante para as mulheres, que é a reimplantação de um pequenininho fragmento de ovário nas pacientes que vão entrar em menopausa ou que estão no processo lá de menopausa, que seria o chip hormonal, só que natural e da própria paciente. Então, ela volta a produzir os hormônios dela a partir daquele microfragmento que ela tirou com 30 anos, quando ela tiver 52 e tal, ela aplica aquele ali e volta a normal. Caraca, a que ser uma legal. mulher que não está na menopausa. Bacana. É muito legal. A gente Muito tá legal. Tá nessa pesquisa aí também. Muito legal. E tem a vertente Pô, da... isso é regenerativo, né? É. né? Anti-envelhecimento total. Vocês têm parceria com universidades, centros de inovação? Temos. A gente tem parceria com a USP. A gente já teve por muito tempo parceria com a FRJ, com a Escola Paulista de Medicina. Então, sim, a gente estabelece parcerias sempre com centros acadêmicos, com cientistas renomados que nos ajudam. A gente tem o nosso próprio núcleo, mas a gente também estabelece essas parcerias, sim. Pô, legal, legal. E o que te dá mais orgulho quando olha para a missão da Criopraxis hoje? Depois desse processo todo que vocês passaram e já estão com alguns produtos já na esteira de produtos e tem outros produtos a virem ainda. O tanto que esses produtos vão beneficiar os pacientes. Que legal. Cara, assim, isso mexe comigo. Tô toda arrepiada de novo. Então, assim, essa é a maior missão, é o que mais me orgulha, é o que mais me motiva. É o tanto que eu vejo que funciona, que são produtos bons. A gente é muito sério no processamento, nos trabalhos que a gente faz. Então, nos certificados que a gente tem certificado europeu, certificado americano, certificado brasileiro, de boas práticas. Pô, legal. De laboratório. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser Criopraxis, muito orgulho dos nossos produtos, Legal. que são realmente muito bons. Legal. Muito E promissores. você que quer entrar em contato com a Criopraxis, aqui em cima tem um QR Code, é só você ler com o seu telefone, você vai direto ao central de atendimento da Criopraxis para poder conhecer mais dos produtos e poder adquirir qualquer tipo de produto da esteira deles. Continuando aqui no quadro, o futuro chegou. Em quanto tempo você acha que a medicina regenerativa será tão comum quanto o antibiótico? Eu acho que esse ano começa. Será? Eu acho. Agora, depois dessa resolução nova aí do CFM, a gente vai ter condição de fazer PRP e as células Legal. de aspirado de medula ou de gordura do próprio paciente com muito mais segurança e disponibilidade. Aham. Que antes tinha muitos entraves, muita burocracia. Então, eu acho que já vai começar. Mas- E já tem muita coisa estabelecida. Por exemplo, vou falar de uma doença que é ortopédica, em que um dos principais tratamentos é o tratamento seria a terapia da medicina regenerativa. A osteonecrose da cabeça do fêmur é quando a cabeça do fêmur está quase morrendo porque já não chega mais sangue lá. Aham. Então, tem que revascularizar. Como? Botando célula lá que induz essa revascularização. Então, a gente usa o aspirado de medula óssea, sem centrifugar, porque se centrifugar, vira produto manipulado e aí entra na seara do terapia celular, não sei o quê. Aham. Então, se você não manipula, você tirou do próprio paciente e injetou em outra parte. Isso é um transplante. Sim. Normal, né? Aham. E Isso evita ali o tratamento que hoje usa a foragem, né? faz a Faz foragem a foragem, só que aí coloca... e coloca o sangue. Nossa, tá. Então, assim, é E aquela história. Só para ele entender, porque quando faz a foragem, você coloca um cimento para substituir aquela parte ali. Ou a cabeça, ou tem que ser ou substituído tem que por uma subir a cabeça. prótese. Na verdade, a foragem é só para postergar a prótese, porque Uhum. é degenerativo. Sempre a gente fala isso. Aham. E aí vem, né, faz a foragem e aí vem, no caso, com A foragem, sem a colocação do sangue do aspirado de medula,
ela é, per se, uma intenção desse sangue da medula óssea do fêmur chegar lá. Sim. Só que, muitas vezes, não é suficiente. Então, complementa-se com... Porque, às vezes, já está tão degenerado, né? Então, complementa com o sangue do aspirado de medula óssea da tábua ilíaca, né? Aqui da bacia. Sim. Só para complementar, Claro. olha como é que é a coisa. Isso é mais comum que a gente pensa. Sim, Em pacientes jovens. sim. Porque aí você evita a importância desse trabalho, tá? Eu estou aqui colocando porque eu sei Show. que ele é muito para jovens, pacientes jovens, e aí você evita dele usar a prótese. Exato. Um paciente jovem que vai... Um paciente de 30 anos. Exatamente, Uma é a cabeça faixa com um etária. negócio. É a faixa etária que dá. Aí você bota uma prótese. Ele vai ter que fazer uma revisão com 40. Ou 2 revisões na vida. Não, 2 revisões na vida. Aí tu imagina, ele perde estoque ósseo. O prejuízo desse jovem. Então, aí vem aí vem esse trabalho que é importante para esse momento. Aí por isso que a gente está falando. A medicina regenerativa, ela vai atuar sempre com a ortopedia. Vai sempre estar ali Legal. atuando para o melhor paciente. Então, só para reforçar aqui. Exatamente. Não é que... Vai substituir, ela não vai substituir a cabeça do fêmur, mas ela vai atuar Ela ali vai dar bem mais tempo. e qualidade para aquele jovem, que vai diminuir a dor dele, o processo inflamatório, aí vem um monte de coisa. E qual o papel futuro das células-tronco nos tratamentos? O que você acha, né? Eu acho que elas vão ser a nova aspirina da medicina. Caraca. Vai servir para muita coisa. Claro que cada doença com a sua quantidade específica celular, com volume, especificidade, mas eu acho que ela vai ter uma grande gama de utilização em várias doenças. Muitas ortopédicas, que eu acho que está bem para frente os estudos dentro da ortopedia, mas em várias condições degenerativas, autoimunes. Então, diabetes tipo 1, autoimune, pode ser que consiga reconstruir o pâncreas a produzir insulina e por aí vai. Você acha que num futuro próximo já vai ter o tratamento com células-tronco para curar Alzheimer, Parkinson, esclerose? Curar, eu não sei, não posso falar ainda, mas com certeza vai ajudar e tem alguns trabalhos já demonstrando, principalmente em Parkinson, em Alzheimer, em autismo, em esclerose lateral amiotrófica, mas tudo em desenvolvimento ainda. Tá? Ainda não se sabe ao certo a quantidade celular, como que tem que ser, quantas aplicações, onde que vai ser a aplicação. Tem um paciente que eu acompanhei de perto com Alzheimer avançado, ele já não... Alzheimer não, com Parkinson avançado, ele já não andava e já não conseguia quase falar. Estava nesse nível. E, como não podia fazer aqui, fez no Chile. Eu acompanhei esse paciente, mas ele teve que fazer no Chile. E fez intratecal, como se fosse uma hack, uma anestesia hack. Injetou como se fosse... Vai pela coluna, não é? Vai pela coluna, exatamente. E banha o cérebro e tudo. No dia seguinte... Fico arrepiada de novo. No dia seguinte, ele saiu andando... Caramba. do hospital. No dia seguinte. Qual a Muita explicação para isso? É só placebo? Aí não É vai. só psicológico? Não é possível. Nossa, pai. Há muito tempo sem andar, muito tempo, assim, já quase não falava. E ficou assim um tempo. Depois não foi feita uma nova aplicação. A gente não sabe se tem que fazer, se é em 6 meses, se é em 1 ano. É isso que ainda também não está estabelecido. Ele, obviamente, decaiu. Infelizmente, hoje ele faleceu já. Caramba. Mas a gente não sabe. E se tivéssemos aplicado 6 meses depois, mais? E mais, entendeu? Então, tem grandes expectativas, boas expectativas para ajudar esses pacientes. Curar, eu não sei dizer. Mas certamente ajudar, acho que sim. Se você tivesse que apostar em uma aplicação revolucionária para os próximos 10 anos, qual seria? Muitas. Muitas. Doenças cardíacas. E aí a gente vai falar agora aqui de terapias que são terapias, são produtos de terapia avançada, mas são
de terapia gênica, né? Que são células modificadas geneticamente. E essas células vão ter esses produtos vão poder curar muitos cânceres incuráveis. Caramba. E a gente tá aqui. E qual o maior obstáculo que impede o avanço disso no Brasil? Mais rápido. O tempo mesmo que dura uma pesquisa clínica para registrar produto, o tempo que tem que fazer, o tanto de paciente que tem que fazer. Isso para desenvolvimento de qualquer remédio. Se você vai fazer uma nova substância para dor, você também tem que passar por todas essas etapas. Sim. O que às vezes acelera, por exemplo, na época da Covid. Nossa, mas como que saiu uma vacina tão rápido? Como que saíram 3 vacinas tão rápido? Porque quando é uma doença muito grave, sem tratamento e sem opção terapêutica... Eles tiram a fronteira dali. Existe uma condição na Anvisa que eles aprovam sem fazer muita Aceita os estudos que já com certeza já tinha, lógico, né? Existiam alguma coisa andando. Alguma coisa. Eles tiraram ali, é isso aqui. Sem opção terapêutica e tal, né? cara, beleza. Mas esse aqui é o mais tentar. próximo do que a gente está assistindo aí desse. Então tem um caminho na Anvisa para esses casos específicos. E a gente caminhando para o final agora, você consegue lembrar de algum momento em que sentiu, é por isso que eu faço? Ai, sim. Vários. Todas as vezes que os pacientes... o ombro do meu pai. Caramba, ele tá sem dor. Eu vi esse vídeo. Ele tá sem dor, cara. E até hoje, vai fazer 5 anos de uma aplicação. Ou pacientes que a gente fez... reconstruiu o ligamento cruzado anterior, o LCA, do joelho, e colocou o ortobiológico, né, que seria o PRP, com a célula do espiral de medula, que depois a gente fez a ressonância, o ligamento perfeito. Poderia ter ficado perfeito? Poderia. Mas poderia ter emaranhado todo, não ficar tão bem e sem rejeição nenhuma, sem efeito colateral nenhum. Prejudicar o arco de movimento ali dele? Sem prejudicar arco de movimento. Então, assim, tem vários exemplos. Esses casos são que são mais... Esses casos que fazem a gente olhar para você e ver esse brilho, essa coisa que acende, que arrepia, que apaixona, que você acaba, né, romantizando, né, tudo isso, né, por toda a dificuldade, assim, cara, mas eu amo o que eu faço, eu amo o resultado, eu amo isso aí. E assim, isso impacta a gente também que está aqui falando com você, eu queria te falar isso, a gente já está para o final aqui, mas como isso... Hoje aqui, né? Eu falei, cara, também tô ficando apaixonado por esse negócio. Não, eu falei assim, quando eu chamei a doutora, eu falei, eu já quero ir naquele parque lá conhecer, porque que lugar é esse que é apaixonante. Gente. E aí que você consiga, né? Assim, né, hoje com esse podcast, trazer isso, essa informação, que a gente, né, consiga realmente chegar em vários lugares. Hoje a comunicação, né? Isso é importante falar. Né, do laboratório que está empenhado, trazer isso para as pessoas. Bacana. Eu fiquei já apaixonado pelo lugar. Não conheço, né? Só o nome. Eu sou suspeita de falar. Sim, mas vendo a tua paixão, acho que é isso que move. Mais do que tudo, é o resultado. Cara, eu vou trazer resultado, qualidade de vida para as pessoas. O meu trabalho vai mudar a vida de alguém. E acho que a Quiropraxis e você falando... E em nome da sociedade, a gente agradece por esses estudos, por essa busca incansável, porque a gente sabe, eu pelo menos, por ter mais contato um pouco com a senhora, eu vejo direto você ficando sem dormir ali, resolvendo coisas médica. E, cara, é isso. E feliz. Exatamente. Às vezes a gente esbarra, fica estressado. Ai, burocracia. Mas, cara, não. É pensar como eu vou sair dali para chegar onde eu vou. É erro e acerto até acertar. Não vou dar um passo definitivo. atrás, sabe? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, espero que o público tenha entendido, que eu tenha conseguido passar uma mensagem, mais informação a respeito dessas terapias que são, Sim. Por mais que há muito tempo sendo utilizadas, há muito tempo sendo estudadas, como o Rodrigo falou, elas estão aparecendo para a população com esses nomes agora. Sim. Então, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Com certeza. E se alguém tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, eu estou super à disposição, tá? Se pudesse deixar um recado para as novas gerações de médicas que vem aí, qual seria? Estudem,
e se desenvolvam na medicina regenerativa, porque ela é muito boa na ortopedia, mas ela vai ser aplicada em muitas doenças, muitas condições, muitas áreas médicas. Oftalmologia, a gente faz um estudo em lesão macular de retina, em gineco, em reumatologia, nas doenças autoimunes, ortopedia, cardiologia. Sim. Então, assim, né, os futuros médicos, como eu disse... A área que você escolher... não tem mais volta. Sim, então... Na dermatologia, eu conversei esses dias com uma amiga minha lá, e eu tenho muito que estudar medicina regenerativa, porque agora é o momento e tal, eu sei pouco disso. Falei, amiga, vai que é isso. Inclusive, assim, as blogueiras falam disso, os exossomos para cosmético, não sei o quê, então... E a última pergunta pra gente finalizar. Se pudesse dar o único conselho a quem está esperando um filho agora, sobre a criopreservação, qual seria? Armazene o sangue de cordão do seu filho, o sangue de cordão umbilical, o cordão umbilical. Ele vai beneficiar tanto o teu filho ou o irmão compatível, que pode se beneficiar, mas também ele pode ser, se doado para a criopraxis, a gente desenvolve produtos a partir do sangue de cordão e do cordão umbilical. Legal. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente agradece. Gente, obrigada a vocês. Nossa, o papo foi tão bom que eu não queria nem acabar. Eu queria continuar aqui, ó. Esquece roteiro, esquece. Eu falei, cara, desliga o ar porque eu tô arrepiado o tempo todo. Não, a gente que vê, sabe o paciente, sabe a dor do paciente. E aí exatamente. Você fala assim, cara, tem como melhorar a vida dele. E a gente fica feliz quando o paciente fala, pô, caramba, eu tenho... Né? Eu melhorei, né? Eu tô bem. E o Pode Isso, Doutor nasceu para isso, conectar as pessoas aos médicos, para saber as novidades, as possibilidades em que a informação não chega. Muito bom, pessoal. Parabéns mesmo por esse podcast, que eu sei que está dando aí muito sucesso. Muitos médicos excelentes, especiais já vieram e vão ter muito mais em várias áreas. Então, parabéns pelo projeto de vocês, viu? Obrigado, doutora. A gente espera a senhora para discutir casos com a gente aqui, falar sobre possibilidades. Show. Vou ficar arrepiada de novo se eu for falar dos casos. Com certeza. E você que tá de casa, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e siga a gente nas redes sociais, no TikTok, Spotify. Você pode ouvir esse podcast no Spotify. Se você tá dirigindo, não quer olhar pra tela, porque também não pode, tem que olhar pra frente. Assista pelo Spotify ouvindo a gente, porque são bate-papos incríveis que acontecem por aqui. A gente vai ficando por aqui e até logo. Valeu!